Bom, então iremos criar o nosso primeiro aplicativo, um aplicativo bem simples, com um botão, uma imagem e um som. Vocês vão, como a gente mostrou no passo anterior, né, na configuração do emulador, acessar sempre o site ai2.apinventor.mit.edu. Ele vai pedir a senha da tua conta do Gmail. E aí então você vai clicar em New Project, vai colocar o nome do projeto. Vou chamar aqui de projeto 1. Vou dar um OK. E vou clicar no projeto para que ele abra a interface. Como a gente discutiu anteriormente, nós temos a palheta com os componentes, um viewer, que é um celular Android, os componentes que já foram carregados e as propriedades desses componentes aqui que existem dentro do meu projeto. Então, inicialmente aqui a gente vai fazer um aplicativo bem simples. Vou adicionar um botão. OK. Vou tirar aqui o texto do botão. E para esse botão, eu vou definir uma imagem para ele. Vou fazer um upload de um arquivo. Vou escolher aqui um diretório onde eu já previamente, inclusive vou disponibilizar para vocês. E vou clicar em OK. Aguardado alguns instantes, ele vai carregar a imagem, tá, que eu adicionei ao botão. OK? Bom, o que eu devo fazer além disso? Então, se, por exemplo, a minha aplicação é clicar nesse botão e ele tocar um som, eu vou aqui na minha palheta de componentes, em mídia, e vou precisar aqui do componente Sound. Observe que ele é um componente que ele não é visível dentro aqui da minha viewer, né? Porque, né, ele é um som. Tá? Então, né, nesse caso, a gente vai fazer um upload de um arquivo de som. Iremos escolher o arquivo miau.mp3 e vamos carregar o arquivo. Tá? Aqui eu defino o tempo em milissegundos que o arquivo será executado. Então aqui basta você fazer a conversão aí para segundos e descobrir quanto tempo você quer que ele execute. Tá? Vou deixar aqui o valor padrão. E aí então eu vou para a parte de programação do meu projeto. Qual que é a programação nesse caso desse meu primeiro aplicativo, que é bem simples? No evento clicar do botão, ele vai executar, tá, o som que eu acabei de carregar. Então nós devemos acessar aqui o que a gente chama de Blocks Editor, ou editor de blocos. Observem que aqui ele já carrega os componentes da minha viewer, um botão e um som. Então, para o componente button, eu vou escolher, né, essa caixinha de design, do qual ele diz: quando o botão for clicado, faça. Então, o que ele vai fazer aqui vai depender do que eu quero, né, fazer. Nesse caso, eu quero que ele toque o som. Então, eu vou no componente som, eu vou dizer que eu quero tocar o som. No caso, eu só tenho um som carregado lá no meu projeto. Eu não alterei lá, a gente vai ver que no próximo projeto da calculadora a gente vai digitar nomes aqui para ficar mais fácil dentro do meu projeto. Né? Então, nesse caso aqui eu deixei, né, o nome que eu tenho lá do meu componente, que é Sound 1. Né? E o evento vai ser dar um player nesse som quando eu clicar nesse botão 1. Ok? Então, quando eu clicar no botão 1, ele vai o quê? Fazer que o meu som seja tocado. Se eu quiser adicionar mais qualquer outro evento, por exemplo, eu quero que ele também vibre alguns milissegundos, né, o meu celular vibre caso eu pressione o botão, além de tocar o som, eu posso adicionar aqui. Ele vai fazer com que o celular vibre. Eu defino aqui quantos segundos. Então eu vou aqui nos meus componentes aqui, matemáticos. E aí, adiciono aqui por quanto tempo ele vai vibrar quando eu pressionar o botão. Necessariamente, nesse primeiro exemplo, caso vocês não queiram fazer, podem colocar só para tocar o som. Nesse caso, ele vai tocar o som e vai vibrar durante 500 milissegundos. Então, observem, eu não escrevi nenhuma linha de código. Isso é programação orientada a eventos. Então, eu tenho blocos aqui para estruturas de decisão, de repetição, enfim. Tá?
E eu arrasto aqui os componentes e os eventos que eu quero que esses componentes façam. Tá? Então é bem simples. O meu projeto nesse caso já está pronto. Eu posso voltar lá para Designer e enviar esse projeto para o emulador. Tá? Lembrando, o meu Starter deve estar funcionando, que é quem faz com que eu possa enviar esse projeto que está na web, lá na nuvem, para esse emulador aqui na minha máquina. Tá? Então vamos clicar em emulador. Observem que o emulador começa a ser inicializado. Devemos aí aguardar alguns instantes para que o projeto seja enviado para o emulador. Enquanto ele carrega aí, né, pessoal? Como eu falei anteriormente, você pode gerar o pacote de instalação diretamente aí no link build e exportar esse arquivo para o teu celular, caso você possa testar em um aparelho que você tenha rodando o Android. Vamos desbloquear o aparelho e aguardar que ele termine de carregar a aplicação. Veja que ele já preparou e já montou o cartão SD. Mais alguns instantes ele vai estar carregando o aplicativo. Ele está tentando aqui, no caso da minha máquina, ele está tentando sincronizar a data do meu computador com o do emulador e ele tem dado um erro, né? Mas isso não tem nenhuma importância aqui nesse momento para nós. Vamos aguardar que ele faça a carga do aplicativo. Mais alguns instantes. Veja que ele já vai começar a execução do aplicativo. Essa mensagem que ele está dando aqui da sincronização da data, eu vou clicar aqui em não agora. E vamos aguardar aqui a carga do aplicativo. Veja que ele carregou o botãozinho. Vamos deixar mais um tempinho para ele carregar. E vamos clicar no gatinho para que ele possa tocar o som, né, que eu defini lá na minha programação. Vou clicar novamente para vocês verem. Então todas as vezes, né, porque a gente usou aí um quando faça, né, do, ele vai executar o som todas as vezes que eu clicar no botão. Ok? Então assim a gente termina aqui o primeiro aplicativo. Vamos passar então a desenvolver aqui um segundo aplicativo, né, que seria uma calculadora básica. Então vamos então aqui à criação do nosso segundo aplicativo. Vamos clicar aqui em New Project. Vou digitar o nome do meu projeto, calculadora, e vou abrir aqui a minha guia de design. Ok? Bom, então a gente vai criar uma calculadora simples. Vou utilizar aqui um label para colocar o nome calculadora. Vou alterar aqui o nome do texto para calculadora. Definir aqui um tamanho maior para essa label. Ok. Vou utilizar aqui dois text box para receber os valores digitados dos dois números que eu vou efetuar o cálculo. Ok. E vou adicionar, tá, um componente aqui de layout, de arranjo horizontal, para ele receber aqui os 4 botões dentro aqui, um do lado do outro. Tá? Não necessariamente vocês precisem estar utilizando isso, né, mas para ficar mais organizado. E então eu vou arrastar e colocar os botões dentro desse arranjo horizontal. Vou colocar aqui um primeiro botão, certo? Aqui no texto do botão eu vou colocar aqui a operação que ele vai fazer, botão de mais. Vou arrastar e adicionar o outro botão. Vou adicionar logo mais os 4 botões necessários. Ok. E vou alterar aqui as labels
os botões para mais, menos, multiplicação e divisão. Ok? Bom, então eu vou colocar os números que eu quero, né? E vou apertar aqui a operação para ele me dar o resultado. Ok? Para isso, eu vou utilizar aqui pode ser aqui um label mesmo, do qual aqui nesse label eu vou colocar assim: escolha a operação desejada. Ok? Bom, é importante também a gente observar uma propriedade desses text box, que ele tem um hint, né, como em outras linguagens de programação. Então, que é aquela, né, o que significa que você deve digitar dentro daquela caixa. Eu vou apagar esse valor, porque senão ele vai aparecer isso lá quando a minha aplicação estiver funcionando. Ok? Bom, então, né, eu criei aqui o design da minha aplicação, os botões, essa label, né, no caso, que vai receber o resultado, né, e os text box onde eu digitarei os números desejados. Bom, eu sugiro que vocês possam estar alterando ou renomeando aqui o nome dos componentes para ficar melhor lá quando você quiser relacionar lá na programação. Então, por exemplo, eu posso aqui no meu botão 1 renomear ele para soma, o botão soma. Ok? O botão que está aqui como 3, ele vai ser o meu botão de subtração. Então aqui eu estou alterando aqui o ID, a identificação do componente. Vou renomear esse para multiplicação e o último para divisão. Ok? Bom, nos meus text box, se eu quiser também estar alterando o nome para ficar mais claro aqui o que eu estou querendo me relacionar, eu posso colocar, né? Então, na minha text box, eu vou receber o primeiro número que eu devo estar digitando na minha calculadora, e aqui no text box 2, né, o número 2 que eu tiver digitando. Ok? Então, isso vai ficar mais fácil lá quando a gente for para o editor de blocos, né, para a gente saber quem são esses componentes que a gente criou. Tá? Aqui no label 2 também, se eu quiser, né, eu posso estar renomeando aqui, por exemplo, para resultado, enfim. Tá? Vamos fazer essa alteração. Resultado. Pronto, então a gente fez essas alterações, nós vamos para o Blocks Editor. Ok? Nós iremos escolher agora, né, o que eu devo estar utilizando para o número 1. Nós vamos utilizar aqui número 1 text. Vamos arrastar aqui. Vamos fazer isso também para o número 2. E vamos escolher aqui na guia de matemática a operação desejada. Então, por exemplo, eu quero uma operação de soma. Ok? Então, eu vou colocar aqui o valor que tiver digitado, né, no text box que eu renomeei para número, o texto que tiver lá, ele vai somar com o texto que tiver na text box que eu renomeei para número 2. Então, ele vai somar os valores que tiverem sido digitados nas duas text box que eu renomeei para 1 e 2. Ok? Bom, dando continuidade, a gente vai precisar armazenar o resultado dessa soma, ou, nesse caso é uma soma, que é a primeira operação da minha calculadora,
do que tiver em número 1 e número 2. Em uma outra, vamos dizer assim, se fosse uma linguagem de programação, a gente teria que estar atribuindo isso a uma outra variável. Aqui a gente vai adicionar o componente, né, fazendo o encaixe. Tá? Então, nesse caso, a gente vai armazenar isso no componente resultado, que é uma label, certo? Set resultado teste. Ok, pronto. Então, aquele componente lá, que é uma label resultado, o texto dele vai ser sempre o que? A soma do que tiver sido digitado em texto 1, né, na text box 2 e o que tiver no texto, o texto que tiver digitado na text box número 2. Ok? Só que até agora a gente não disse quando isso vai ser feito. Tá? E isso vai ser feito quando? Quando eu clicar num daqueles botões. No caso aqui o botão soma. Então eu posso clicar aqui e utilizar a estrutura, né, o undo. Para quê? Para encaixar, né, todo o cálculo e o resultado que eu adicionei aqui para o resultado set resultado text to, né, quando somente esse botão soma for executado. Ok? Então a minha parte de programação aqui do botão soma é fazer isso que está aqui definido nesses, né, nesses blocozinhos aqui, né, com esses valores que eu escolhi. Tá? Então você vai fazer isso aqui que você fez, o mesmo para os outros botões. Adicionar outro componente matemático. Vou fazer aqui só para dois cálculos, né? Subtração. Ele vai subtrair o que tiver a text box número 1 pela text box número 2. Vou armazenar isso no componente label resultado. Resultado text. Ok? E aí vamos escolher a funcionalidade do botão. No caso seria o botão subtração. Pronto. Da mesma forma, você teria que fazer a programação aqui para as duas últimas operações, multiplicação e divisão. Então, esse cálculo, mais uma vez, e esse cálculo que está aqui internamente dentro da estrutura, tá, só será executado caso você clique no botão soma, nesse caso, clique no botão subtração. Então, vamos voltar lá para a parte do design, ser feita e desenvolvida. Vamos aguardar aí alguns instantes. Ele vai precisar para carregar o aplicativo. Observem que ele já está abrindo o emulador. Vai começar a carga do Android no aparelho. Em seguida ele vai inicializar o cartão SD, vai montar. E por fim ele vai carregar o aplicativo. Vamos aguardar aí mais alguns instantes. Volto a dizer, caso vocês enviem um projeto diretamente para um arquivo APK, ele vai fazer isso muito mais rapidamente do que no emulador. Bom, já aparece aqui, o Android já foi carregado. Vou desbloquear o aparelho, ele vai terminar a carga do sistema operacional. E aí o aplicativo MIT vai enviar os dados do projeto para o emulador. Vou aguardar aí mais alguns instantes até ele fazer a carga do aplicativo.
que a gente possa fazer os testes. Observe que ele está aguardando, buscando os blocos e o que você programou. Ele não conseguiu sincronizar novamente a data. Eu vou colocar não agora. E vou esperar aqui terminar a carga do aplicativo. Mais alguns instantes. Observem que ele já está carregando a telinha do meu aplicativo. Lembrando, é um pouco mais lento porque trata-se de um emulador. E por fim, observem que ele, né, exibiu aqui todos os componentes que eu criei lá no meu design. Agora vamos ver se está funcionando a parte que a gente fez a programação. Então vou clicar aqui, né, no text box. Só mais um tempinho, né, para ele processar. Vou digitar um número qualquer, um número aqui na outra text box. E vou clicar aqui na operação de mais. Observe que como a gente definiu aqui para essa label, né, que ela receberia o resultado, né, ele substituiu o valor que ela estava inicialmente, que era escolha a operação desejada, para a operação, né, que a gente definiu lá no nosso editor de blocos. Okay? Observe que com os mesmos números eu posso fazer a subtração. Ó, ele já fez a subtração. Como eu não defini os eventos para multiplicação e divisão, ó, ele não vai fazer nada. Tá? Então isso vai ficar para vocês fazerem, complementar aí para que a videoaula não fique muito grande e, portanto, né, ruim de carregar aí na plataforma. Ok? Então, esse é um exemplo simples, mas dá para a gente observar a construção de uma programação utilizando blocos com componentes e definindo o evento para aquilo que eu quero fazer. Ok? Para finalizar, eu posso, como a gente viu, além de mostrar para a emulação, posso utilizar aqui duas opções. Gerar o arquivo de instalação. Então esse arquivo ele gera e salva no meu computador agora. E eu posso, né, com cabo USB, por exemplo, passar ele para o meu aparelho. E ele estando no aparelho, eu vou simplesmente abrir e ele vai, né, dar as instruções para instalar o aplicativo. Né? Como eu disse, bem mais rápido do que carregá-lo no emulador. Ou também eu tenho uma opção bastante prática, que é essa aqui, ó, gerar um QR Code para o aplicativo. Tá? Então ele gera rapidamente, é bem rápido, né? Observem aí. Ele está fazendo a compilação do projeto. E aí então está o QR Code. Então você pode, inclusive, se você tiver com o smartphone em mãos, você pode ligar aí, né, o leitor de QR Code e fazer a leitura desse código. Ele vai redirecionar para o link que contém esse projeto, né, já compilado, já funcionando bonitinho lá no teu diretório, na tua conta do Gmail. E você vai clicar no link, ele vai pedir para baixar o arquivo APK e você clica em instalar, o aplicativo vai estar disponível já no teu celular. Bem simples, né? E bem funcional. Ok, pessoal? Então, por hoje a gente encerra a nossa aula. Lembrando que na próxima semana daremos continuidade, né, desenvolvendo outras aplicações com outros recursos, né, disponíveis.